Boa noite, como vocês estão? Estamos aqui hoje, segunda-feira, 22 de março, às 7 da noite, para falarmos sobre a sobrecarga de trabalho, né? Eu imagino que vocês, nesse momento, um momento de pandemia, um momento de estresse, estão passando por diversos desafios aí no dia a dia, justamente porque esse período é um período de muita inconstância, as próprias empresas não estão sabendo, estão lidando com os problemas no dia a dia, lidando com os desafios de postergação de data, antecipação de data de feriados, entre outros, o que causa uma falta de direcionamento e um desamparo muito grande para quem está no mercado hoje. Então, convido vocês a entrarem aqui, né, justamente para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Essa semana eu vou fazer 4 lives especificamente para você conseguir administrar um pouco melhor o seu tempo. Atendendo pessoas que estão no mercado nesse momento, eu percebi que se organizar e entender exatamente quais são os gargalos que geram sobrecarga está fazendo uma grande diferença na vida delas e está trazendo um pouco de alento, porque se a gente vive só pelo dia, uma hora a gente cansa, uma hora a gente estressa, entra num burnout e isso é muito complicado. Eu já passei por estresse, sei o que é trabalhar em grandes empresas, então a gente tem que estar o tempo todo preocupado com isso para administrar bem o nosso tempo e a nossa cabeça. Então, bem-vindo, tá? Eu vou começar aí em respeito às pessoas que já entraram. Eu sempre trago alguns slidezinhos para vocês, tá? Então, hoje trazendo, né, como posso diminuir a sobrecarga de trabalho sem comprometer meus resultados, Juliana? Isso é ridículo, isso não faz sentido. Você não tem ideia do que está acontecendo comigo. E eu venho te falar que eu já passei por isso, e eu passo por isso todos os dias quando eu atendo. As pessoas chegam em mim super cansadas, sem direcionamento, infelizes, muitas vezes louca para desistir, por quê? Porque está muito cansativo, é um ritmo muito pesado, é um ritmo que gera uma desmotivação na sua vida e é aquele ritmo em que assim você acorda amanhã justamente para começar a trabalhar, vai administrando o dia a dia. Para quem tem filho é um pouco mais complicado ter as crianças aí, como que eu faço? Aqui eu tenho 2 crianças, então eu preciso administrar isso durante o dia. É ao jantar, é ao almoço, ainda mais no ritmo que a pandemia está, que demanda isolamento mais forte. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é que, primeiro, a gente precisa ter paciência para esse período, priorizar realmente o que é importante, né? Quando a gente fala de carreira, tudo a gente está pensando em futuro, a gente tem que semear sim, mas primeiro a gente precisa priorizar o que é importante. E as lives dessa semana, elas são direcionadas para isso, para eu trazer uma reflexão para você sobre qual o problema que eu estou enfrentando. Sobrecarga é óbvio, mas assim, a partir do momento que eu começo a destrinchar qual sobrecarga, o que está acontecendo na minha vida, fica muito mais fácil. E é isso que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Pego muita gente estressada, muita gente que antigamente ainda pedia demissão, mas agora está morrendo de medo de pedir demissão por conta do que está acontecendo, né? E o que a gente pode fazer para conseguir lidar, porque todas as pessoas que estão no mercado de trabalho hoje são ultra competentes, bem-vinda, e isso vai fazer uma grande diferença. Isso é extremamente importante. E o que gera sobrecarga, né? Vamos ver aqui, deixa eu pegar meu videozinho aqui, vou trazer aqui, cadê? O que gera sobrecarga? Deixa eu pegar aqui, peraí, vou pegar, o que gera sobrecarga? São geralmente 3 pontos, tá? Que geram uma sobrecarga muito forte na gente. Bem-vinda, que é falta de organização. Juliana, você tá me chamando de desorganizada.
Muitas vezes a gente é muito organizado e muito disciplinado, só que o que acontece é que a sobrecarga vai chegando e o que é a falta de organização? Muitas vezes é o fato de eu estar em reuniões o tempo todo. Eu sei que hoje vocês passam o dia inteiro em reunião porque como vocês estão longe, muitas vezes estar em reunião significa que vocês estão participando, e na realidade esse excesso de reunião faz com que vocês não produzam. Porque é tanta reunião, tanta reunião, tanta reunião que vocês têm que ir até meia-noite para dar conta das atividades e mesmo para distribuir essas atividades entre a equipe de vocês, o que é um grande desafio. Então, esse é um dos itens, né? Assim, a falta de organização por conta de falta de tempo, pelo excesso de reunião. Outra coisa que pode acontecer dentro da falta de organização, faço o que é mais fácil, né? E aí o que eu faço? Eu adio aquilo que é mais difícil. Por quê? Para o nosso cérebro, em termos neuroquímicos, é muito mais fácil eu estar acessando o que? Coisas que são mais fáceis de eu fazer do que de repente eu pegar e fazer o mais difícil. Então eu vou abandonar um projeto que de repente eu tenha alguma dificuldade a mais, justamente para quê? Para fazer o mais fácil, e isso vai desorganizando os prazos que eu tenho, vai desorganizando os projetos, e aí entram reuniões, entram demandas novas e tudo na velocidade da luz, que é como hoje as coisas estão. E outra coisa, então, isso da falta de organização, fora as pessoas que elas têm mais dificuldade em se organizar, o que é normal, e não encontraram um método, uma metodologia que permita essa organização, e aí vai acumulando trabalho. Um outro ponto em termos de organização é que muitas vezes, quando a gente recebe uma demanda do gestor, a gente não sabe dizer não. E por que a gente não consegue dizer não? Porque a gente não está estruturado adequadamente, a gente não está organizado, a gente não tem uma agenda estruturada em que eu tenho todo o meu contexto, tudo que eu tenho que fazer, como que as atividades estão distribuídas, e isso me impede o quê? De dizer não. E o medo de dizer não agora, no meio de uma pandemia, Juliana, você tá louca, ou você é demitida. Isso é muito perigoso. Sim, mas à medida que eu começo a me organizar melhor, eu começo a entender exatamente quais são as minhas demandas, quais são os meus desafios, e eu começo a lidar melhor com isso. Microgerenciamento dos colaboradores, isso acontece muito com os novos líderes. Por quê? Porque muitas vezes, para você delegar a atividade para a tua equipe, você precisa ter paciência de treiná-los até eles estarem bons. E isso demanda tempo. E isso também tem a ver com o quê? Com os talentos de cada um. De repente você está dando uma atividade para um e ela não é a força dele. Então, muitas vezes você acaba distribuindo as atividades de uma maneira adequada, e aí isso vai forçar você a microgerenciar o tempo todo. Então você vai estar ali cuidando da tua equipe, eu brinco como se você estivesse cuidando das suas crianças, e você não vai ter tempo nem para as suas atividades, nem para a tua equipe. Aí você não vai poder dizer não para o seu chefe, porque você pediu equipe, teu chefe deu equipe para você e você não sabe gerenciar essa equipe, e aí vai virando uma bola de neve que não tem fim. E quando você vê, ainda mais a gente que está em casa, vai dormir meia-noite para acordar às 5 da manhã para preparar aquele relatório correndo para o gestor. Então, vai virando uma bola de neve. E o mais desafiador de todos, metas inatingíveis. Muitas vezes a gente abraça alguns projetos que a gente não conhece, pelo estresse, pela correria, por você ter virado um bombeiro e estar apagando incêndio 24 horas por dia, você nem olha direito quais são as metas. E às vezes você não consegue dizer o não para essas pessoas que te deram essas metas. E poxa, como é que faz, né? Agora, é março, né? O plano de desenvolvimento individual de cada um, né? Qual a meta que eu estou desenhando, né? Quais são os projetos e mais. Estamos num mundo muvuca, né? Que eu sempre falo para vocês, que é um mundo volátil, incerto, né? Complexo e ambíguo.
né? E VUCA é assim, na realidade seria VICA em português. E é um mundo muito complicado e ainda mais com essa situação, poxa, a gente está lutando contra o invisível todos os dias. E aí as empresas estão totalmente perdidas porque o governo cada hora toma uma decisão diferente, então tudo fica muito confuso. Então as metas ficam inatingíveis, né? E para isso eu faço uma proposta para vocês, né? Como que a gente pode fazer para avaliar o que é possível e o que pode ser feito, né? Para a gente diminuir essa sobrecarga de trabalho. E é isso que eu vou compartilhar com vocês agora. Deixa eu pegar aqui um outro slide. O, 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 o Insta mudou, então aí eu vou pegando slide aqui para vocês. Então, o que é importante? É vocês separarem um momento para avaliar todas as responsabilidades que vocês têm. Isso é extremamente importante. Juliana, não tenho tempo para separar esse momento. Como que eu faço? Gente, vai ter que acordar mais cedo de repente para parar. O que acontece nos meus atendimentos, geralmente, é que as pessoas, elas vêm com esses objetivos e em algum momento a gente faz uma reunião, inclusive para ajudar a refletir. Porque essa reflexão, quando é feita a quatro mãos, fica muito mais fácil. Porque na pressa, nas demandas, nos e-mails que chegam, tudo, não dá tempo de fazer essa parada que eu estou falando. E isso acaba comprometendo, por quê? Porque vocês vão empurrando, vai sobrecarregando, o que é natural. Agora, assim, uma coisa, é o que eu falei, eu não trago fórmulas milagrosas aqui de maneira alguma. Agora, a sobrecarga, ela pode continuar? Ela vai continuar num primeiro momento, mas de repente o que está acontecendo? Precisa de mais pessoas? Ah, não dá para ter mais pessoas, então vou precisar de mais prazo. Então, o importante de vocês pararem para refletir o que está atrapalhando vocês no dia a dia é justamente isso. Parar um tempo. E aí é importante parar os e-mails. Por quê? Porque fica, né, o corredor, como é que é? É o corredor digital, né? Fica todo mundo lá no corredor. Você viu o que está acontecendo? Você viu o chefe que está indo para lá? Viu o chefe que está indo para cá? Época de promoção. Então, tem todas as fofocas, tem tudo que está acontecendo, ou então numa reunião tá todo mundo batendo o maior papo enquanto a reunião tá rolando, né? Então, assim, olha o quanto tudo isso nos desfoca. Então, é isso que é importante, de repente, primeiro, avaliar, a reunião que eu estou participando realmente é importante para o momento que eu estou ou não? Por quê? Porque hoje, com a vontade, assim, as reuniões o tempo todo, o que acontece? Eu entro sem nem saber por que eu estou dentro dessa reunião. Gente, é muito importante entender o que eu estou fazendo em cada espaço, em cada lugar que eu estou. Por quê? Porque tempo é dinheiro. E esse tempo vai ser cobrado o quê? Do corpo de vocês, do cansaço, do estresse, do feedback, né? Ou assim, eu troco o feedback pelo O no lugar do feedback, né? Quando a gente é cobrado e a gente não tem a organização para saber o que está acontecendo. Então, o que eu peço para vocês é, nem que seja, sei lá, vocês economizem na hora do almoço, né? Mas façam isso, estejam bem-vindo, estejam prontos para avaliar o que está acontecendo. Então, recapitulando, o que pode estar atrapalhando vocês? A desorganização, metas inalcançáveis, além do microgerenciamento de tarefas. E aí é muito importante parar para entender exatamente qual é o problema. E aqui eu vou passar para o próximo slide, o que eu falei, deixa eu pegar aqui, vou parar de compartilhar. Vou colocar um outro slide aqui para vocês, falando o quê? Qual a solução que eu posso, como que eu faço, Juliana, quando eu for parar
para avaliar isso? Existe um modelo, como eu sempre falo para vocês, eu uso metodologia o tempo todo, que me ajuda a avaliar isso. Sozinho, vocês vão até a primeira linha, porque aí vocês vão se distrair, vão ser sobrecarregados, vão ser puxados por outras demandas e vão acabar se distraindo. Mas como que eu faço? Primeiro, eu identifico qual é o meu problema. Juliana, eu estou em 8 reuniões num dia. Gente, não dá para trabalhar. São 8 reuniões num dia, você não vai trabalhar mais mesmo, entendeu? Então, comece a refletir qual é o seu problema. Ou, Juliana, eu não gosto do projeto em que eu estou no momento. Tá, beleza. Como que você pode fazer diferente para que você consiga dividir esse projeto de uma maneira a conseguir abri-lo, né? Para conseguir alcançar o objetivo, ou as pessoas que estão envolvidas não estão com tempo. Então, o modelo ideal, que é um modelo que te ajuda a resolver problemas, e aqui a gente está aplicando na sobrecarga, ele vai te ajudar a parar a bola. Qual é o problema? O que realmente está acontecendo? O que está fazendo com que eu tenha aquela dificuldade? Então, é o que eu falo, reflita sobre isso e avalie. E aí, com base nisso, você vai ter uma definição do problema. Aí, inclusive, você pode, é o que eu falei, fazer isso a 4 mãos é muito mais fácil. Isso é, inclusive, parte do meu trabalho. Eu presto esse tipo de serviço, de ajudar a pessoa a identificar os gargalos, quais são os problemas de sobrecarga que ela está enfrentando, né? E a partir disso, o que acontece? Eu começo a definir qual é o problema? Quais são as principais características do problema? O que está acontecendo? Eu estou realmente microgerenciando minha equipe, até por conta do estresse, do excesso da ansiedade? Como que eu posso fazer para poder atender esse momento em que assim, as pessoas estão com as emoções à flor da pele? Muitas vezes com medo de serem desligadas e aí elas querem mostrar trabalho e ficam até tarde. Realmente isso é necessário? Então, assim, é muito importante vocês primeiro identificarem o problema, aonde que está indo o meu tempo, o que está acontecendo, e aí definir. A partir do momento que eu sei o núcleo do problema, fica muito mais fácil de eu trabalhar nele. Então tá, eu passo 8 horas em reunião por dia. Não vou conseguir trabalhar. Então, como que eu posso otimizar essas reuniões? Quais as reuniões que eu realmente preciso entrar? Em que momento que eu vou parar para distribuir as funções? E isso vai ser reportado para o seu gestor. Então, é um momento em que você precisa parar. Por quê? Porque esse modelo, essa metodologia que eu estou falando, que chama ideal, ela permite que você converse com o seu gestor e mostre para ele fatos e dados. Eu tô cansado. Eu tô sobrecarregado. Isso todo mundo tá, isso é óbvio. Você vai chegar pro teu gestor e falar isso, ele vai falar também. Ele vai te ajudar, vai te dar um abraço, né? Um abraço à distância, né? Eu também tô, entendeu? Mas a partir do momento que eu começo a perceber o que está acontecendo, fica muito mais fácil. E explorar o problema. Que aspectos desse problema eu consigo trabalhar? Então tá, então eu fico 8 horas em reunião. Quais as reuniões que eu preciso ir realmente? O que é necessário? Qual é o objetivo dessa reunião? Como eu posso contribuir com essa reunião? Ela é útil para mim? Ela é importante? Então é isso que vocês precisam avaliar, né? E quais são as habilidades necessárias que eu vou precisar para resolver isso? Porque, por exemplo, eu vou precisar aprender a dizer não. Juliana, eu não gosto de dizer não. E tudo isso tem a ver com o perfil comportamental também, porque a organização, a pessoa pode ser organizada por ser perfeccionista, por ser apressada, por ter medo de desagradar alguém. Então, tem muito a ver com o perfil comportamental, né? Então, que habilidades específicas eu preciso melhorar para conseguir resolver esse problema, né? E aí eu vou deixar um espacinho de para vocês. Tá legal? Vocês estão gostando? Só para beber uma aguinha aqui. Bem-vindo!
Então, Rafa, bem-vindo. Eu estou falando sobre o modelo ideal, eu estou falando de uma metodologia de resolução de problemas, justamente para quem está com problema de sobrecarga de trabalho. E eu vim falando que a sobrecarga pode ser causada justamente por desorganização, excesso de reuniões, projetos que são inalcançáveis, né? E então eu estou no ponto 4 já. A gente já avaliou a identificação do problema, né? A definição, e você vê que o ideal, ele é um acrônimo em inglês, né? Tudo é metodologia em inglês. E aí você vê que ali, só no finalzinho ali que fica, eu coloquei o Lzinho maiúsculo do avaliar para dar o ideal. Por quê? Porque isso facilita a nossa vida, tá? Então eu identifiquei meu problema. Excesso de reunião. Ficou 8 horas em reunião. Defini o problema. Tá. Quais são as principais características do problema? Ah, eu sou da área de marketing e todo mundo quer que eu participe de todas as reuniões. Ok. Como que eu faço para explorar? Quais as reuniões que são importantes? Sim, exatamente. A Natália aqui está falando. A gente identifica, mas não explora. Fica na sobrecarga. Tô sobrecarregado. E aí tá todo mundo sobrecarregado mesmo, né? Então, tô com excesso de reunião. É óbvio que eu tô em excesso de reunião, mas assim, existe um segundo passo, tá? Eu tô em excesso de reunião. Você quer continuar em excesso de reunião? Tudo bem, mas o que que eu vou fazer com isso, né? E aí eu defino o problema, eu começo a falar, bom, tá bom, tem excesso de reunião, vou ter que ficar até o final do dia, vou ter que dormir, sei lá, quase meia-noite para distribuir as atividades, para poder atender clientes internos e clientes externos, né? E como responder meus e-mails e como que vai ser isso. A partir do momento que eu avalio quais são as reuniões importantes, primeiro eu me preparo para elas. É importante que eu esteja lá, eu começo a fazer perguntas. E perguntas, elas são libertadoras, pessoal. Libertadoras. Tá, qual o objetivo dessa reunião? Como que eu posso contribuir com essa reunião? Então você define o problema, explora o problema e aí você fala, tá, quais são as habilidades? Ah, eu não sei dizer não pro pessoal, pô, é a diretoria, tal. E aí você vai aprender a dizer não. E aprender a dizer não para reuniões, aprender a dizer não para projetos. Por quê? Porque nessas reuniões são apresentados diversos projetos e, poxa, eu tô sem headcount, eu tô sem capacidade, eu tô sem braço para poder trabalhar nisso. Tá, isso é óbvio. Agora, tá bom, então eu coloco um prazo. Ou então eu aprendo a dizer um não num primeiro momento para eu levar para casa e voltar. Juliana, nem sempre dá para fazer isso. Eu sei. Agora, você dizer sim e saber que não vai cumprir, isso não tem a ver com integridade. Isso não dá. Então, assim, uma habilidade que você vai aprender a desenvolver é a comunicação, como dizer não, né? No momento certo, no momento adequado. Então, é uma exploração do problema. E agir sobre o problema, tá? É o que eu já venho falando, né? Que ações que eu preciso realizar? Eu posso, de repente, mandar alguém da equipe no meu lugar? Isso também pode acontecer, eu delego a responsabilidade. Por quê? Porque um dos problemas da sobrecarga é o microgerenciamento. Eu estou gerenciando a equipe ali e eu não estou permitindo muitas vezes, por medo ou insegurança, que eles possam me representar. E esse é um momento importante. Tá todo mundo cansado e todo mundo inseguro e muitas vezes sem saber para que lado que a empresa está indo, né? E aí, assim, qual a melhor forma de transferir essas habilidades? Ou qual a melhor forma de estabelecer parcerias? Uma coisa que eu tenho sugerido muito para as pessoas que estão comigo é combinar tudo antes da reunião. Então, você sabe que o teu parque vai para lá, avalia quais são os direcionamentos, quais são os pontos em comum que vocês têm na reunião. Para quê? Para que a reunião seja efetiva. Então, uma reunião produtiva é uma reunião que tem que ter 40 minutos. Mais que isso, e tá todo mundo entrando na sala. Muitas vezes a reunião tá com 100 pessoas. Por quê? Porque o pessoal é como se estivesse batendo crachá, só para mostrar que tá vivo, né? Porque tem aquele ditado, né? Quem não aparece, né? É esquecido. Agora, eu posso aparecer nos bastidores. Então, a gente vai acumulando sobrecarga e ali na frente vai ser cobrado. Por quê? Porque tudo aquilo que você combinou vai ter que ser entregue. E aí, como é que fica, né? E aí vem o último, que é o avaliar os resultados, que até eu coloquei com um L maiúsculo aqui, né? A partir do momento que hoje, vamos supor que hoje vocês peguem esse modelo e comecem a trabalhar nele,
a partir de agora, como que vai ser? O que que eu vou fazer a partir disso? Então, mede as métricas, como que eu estou hoje e como que eu estarei daqui a um mês. Vai estar sobrecarregado sim, porque primeiro, quando eu começo a tomar essas decisões, começo a delegar para minha equipe, piora. Porque a equipe não está preparada, porque a equipe não está preparada muitas vezes para ir numa reunião no seu lugar. Então, vai piorar pela curva de aprendizado, inclusive sua, mas à medida que você cresça, automaticamente as coisas vão começar a melhorar. E aí, para a maior parte das pessoas, eles vão falar, sabia que ia piorar, né? É torcida contra do chefe, é torcida contra da equipe, e aí, então o que não falta é torcida contra, ainda mais no estresse que está. Entende? Então, assim, essa avaliação, né? O que que eu fiz de diferente? E é uma coisa diferente, porque senão você não tem como mensurar. E mais, é um ponto. Como que eu vou fazer agora para delegar e para colocar a minha equipe para participar das reuniões? Estou colocando um ato simples, estou colocando uma atividade simples, mas que eu sei que é um problema de boa parte das pessoas que estão nessas empresas, não é? Então é isso o que eu gostaria de compartilhar com vocês, é esse modelo ideal que ele é para resolução de problemas. Aí eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Vou seguir então. Então, como eu falei, essa semana eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou entrar com vocês durante 4 dias, né? Na realidade, vou fazer 4 lives e deixa eu pegar aqui 4 lives, tá? Sobre como administrar melhor seu tempo, que vai fazer uma grande diferença na sua vida. E hoje eu estou falando especificamente sobre sobrecarga de trabalho. Essas lives, eu vou fazer de uma maneira que seja rápido, porque vocês estão sem tempo, então eu não vou ficar aqui enrolando, né? Então, qual é o objetivo? Vocês começarem a olhar de fora o que está acontecendo na vida de vocês. Então, hoje, né? Como posso diminuir a sobrecarga de trabalho sem comprometer meus resultados? Porque resultado não se compromete, ainda mais numa época dessa de pandemia que está todo mundo assim com medo de perder o emprego. Então, como que eu posso fazer, né? E é o que eu falei, principal, né? Segurar, botar a bala no chão, entendeu? Combinar com alguém, pedir ajuda, de repente pede ajuda para alguém da equipe para fazer esse brainstorm, justamente para avaliar quais são os problemas que vocês estão enfrentando, usar uma metodologia, né, de resolução de problemas, tá? E é isso, né? Mas assim, ir além, ir profundamente. É muito interessante quando as pessoas me procuram, que assim as respostas são rasas. E até eu tenho coach também para mim, as respostas muitas vezes elas são rasas, por quê? Porque a gente fica na margem, a gente fica ali no sofrimento, no mimimi no bom sentido, tá? Então, no sofrimento. Então, quando você começa a realmente puxar, o que está acontecendo? O que realmente, eu tô com sobrecarga de trabalho. Mas como é que tá isso? Eu tenho equipe, eu tenho projeto, eu tenho uma série de pessoas me procurando, eu tenho reclamações, para ali, para lá, para lá. E aí você vai listando isso e aí você vai avaliando o que tá pior e aonde que isso pode comprometer o resultado da minha equipe, né? E a gente vai vivendo o quê? Resolvendo um problema. A gente está no meio de uma pandemia, a gente não vai resolver todos os problemas da vida. Então, que a gente resolva as prioridades. Acredito que prioridade nesse momento que a gente está vivendo é ultra importante, inclusive para a qualidade e saúde mental de vocês. Porque não adianta se sobrecarregar, ficar até meia-noite e morrer na praia amanhã. Porque a imunidade cai, né? E aí vai de repente ter um burnout. Não é hora de ter estresse, não é hora de ter burnout. Inclusive, eu vou falar sobre isso na hora do almoço, na quarta-feira. Eu sempre faço lives na hora do almoço na quarta-feira. Vou falar sobre as consequências de uma sobrecarga contínua. Eu já passei por isso. E é assim, quando o estresse chega, né? O estresse bate, né? Porque a gente é jovem, não precisa, né? Tá bem e tal, não sei o quê. A hora que o estresse bate,
você liga pro teu chefe e fala, amanhã eu não vou trabalhar. É isso que vocês querem? Vocês ficam pensando nos resultados do trabalho que vocês têm e a mente não acompanha. Então, o que eu estou propondo aqui é uma prevenção. Como que eu posso fazer para que eu saia dessa sobrecarga e, de repente, fique um pouquinho menos? Porque o que não pode é encher o copo. Você não pode deixar com que esse copo, ele, sabe, ele encha de uma maneira que você precise sair. Então, isso é super importante. Então, assim, hoje a gente falou sobre como diminuir a sobrecarga de trabalho. Amanhã eu entro às 7 novamente, conto com a presença de vocês, convide amigos, manda a setinha. Essa live essa semana vai ficar gravada até sexta-feira, até sábado, aí sábado eu tiro do ar, tá? E aí, assim, entenda, amanhã eu vou falar sobre os principais mitos que prejudicam a boa administração do seu tempo e o que que faz você procrastinar. Então, assim, por que que eu procrastino? Por que que eu faço isso, né? E assim, os mitos, né, de que a gente vai conseguir fazer tudo, e aí eu vou falar de diversos mitos de organização de tempo que são bem interessantes e vão libertar vocês de terem que resolver tudo num tempo tão estressante. Então, a primeira palavra que eu falo e que eu coloquei aqui é calma, respira, né? E pare, que seja 15 minutos, para o e-mail, avisa o gestor, fala, olha, eu preciso de 1 hora para dar uma refletida aqui estrategicamente nas decisões que eu tenho que tomar na área, porque isso é estratégia. É estratégia para a tua equipe, que acompanha o mesmo ritmo que você. Então, se você é uma pessoa que vai num ritmo até meia-noite, é lógico que teu subordinado vai até meia-noite. Ele tem juízo, ele quer ficar com você. Justamente para quê? Para mostrar que ele tá junto nessa época. Então, o teu ritmo reflete no ritmo da equipe na equipe de vocês, tá? E aí, assim, na hora do almoço na quarta, eu vou falar sobre as consequências de uma vida com sobrecarga, que é muito sério, gente. Isso é muito sério e isso tem realmente trazido problemas seríssimos. Eu tenho acompanhado, além do problema que a gente já está enfrentando do Covid, ainda tem problemas de estresse, entendeu? Então, tem pessoas que estão, assim, tendo problemas de saúde mental seríssimos. Não é à toa que as empresas que vocês trabalham têm investido tanto nisso, porque é muito sério, tá? E aí, o último ponto, deixa eu ver aqui, que ele dá aqui, eu não tô conseguindo enxergar, pera um pouquinho, que aí eu vou falar para vocês, que é justamente o quê? Qual a metodologia, como desenvolver um plano de ação que te ajuda a administrar melhor o seu tempo, na prática mesmo, com medidas simples. Tudo que é complicado, que nem, eu tenho um monte de formulário, uma série de metodologias assim, para direcionar o trabalho de vocês. E, inclusive, na bio, quem quiser receber os meus formulários, tudo, se inscreve lá na bio, que primeiro eu vou estar apresentando todo esse material que eu preparei aqui para vocês, ele vai estar lá disponível. Então, e inclusive na bio, eu questiono o que está estressando vocês mais, o que está trazendo mais sobrecarga, até para fazer o quê? Uma live que seja direcionada para o problema de quem está aqui, tá ok? Então, e aí na quarta-feira eu vou encerrar falando sobre como desenvolver um plano de ação, e aí eu também vou propor um desafio para a gente fazer algumas atividades práticas, né? Durante 21 dias aí, a partir da semana que vem, para trabalhar, para colocar essa bola no chão e dar respiro para vocês, porque não é só o profissional, vocês têm áreas da vida de vocês que precisam cuidar, e principalmente a saúde física e mental de vocês. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar, gostaria de saber se vocês gostaram. Muito bom. Eu faço com muito carinho essas lives para vocês. É como eu falo, eu sempre trago metodologia, sempre trago material assim que muitas vezes eles são simples, eles são tão simples que muitas vezes as pessoas não valorizam. E são realmente materiais que, se usados, se aplicados a 4 mãos, eles contribuem para que você entenda o problema que você está sofrendo agora no momento. Então é isso, aproveitem, se inscrevam lá na bio, na verdade é gratuito esse material, eu estou proporcionando para vocês, tá? E o objetivo é justamente
ver uma pesquisa para saber exatamente quais são os gargalos aí, quais são os problemas que vocês estão enfrentando no dia a dia, ok? Só meia hora, porque vocês estão com sobrecarga de trabalho, e então vocês têm que voltar, tá bom? E aí amanhã, 23 de março, terça-feira, eu volto às 19 horas para a gente falar dos mitos, né? Que prejudicam a administração do seu tempo e o porquê você procrastina, tá? Relacionado ao perfil comportamental de vocês. Um grande beijo, vai ficar gravado, manda para os amigos, tá ok? E até amanhã.